Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Guideglano. Nessa oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre MMC e MDC. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, verificaremos as palavras que caracterizam um MMC. Então, são essas palavras aqui, a palavra juntos, a palavra novamente, a palavra a cada, a palavra coincidirá, a palavra que dá a ideia de tempo, hoje, agora. Então, aqui são algumas palavras que caracterizam um MMC. Então, quando você observar um problema que tem essas palavras contida, a palavra juntos, a palavra novamente, a palavra cada, coincidirá, a palavra hoje, que dá a ideia de tempo, a palavra agora, também, que dá a ideia de tempo, e dia em dia. Então, são palavras que vão caracterizar um MMC. Palavras que caracterizam o MMC. Então, exemplo de número 1. Então, no exemplo de número 1, nós temos 3 ônibus de viagem. O primeiro viaja a cada 10 dias. O segundo viaja a cada 20 dias. E o terceiro viaja a cada 30 dias. Sabendo que os 3 partiram juntos hoje, daqui a quantos dias eles partirão juntos novamente? Então, perceba que nesse problema de número 1, nós temos a palavra cada, nós temos a palavra juntos, nós temos a palavra novamente. Então, o primeiro viaja a cada 10 dias, o segundo viaja a cada 20 dias e o terceiro viaja a cada 30 dias. Sabendo que os 3 partiram hoje juntos, a palavra hoje e a palavra juntos, daqui a quantos dias eles partirão juntos novamente? Então, nós vamos utilizar o processo de decomposição em fatores primos. Então, nós temos aqui os numerais 10, 20 e 30. Vamos utilizar o processo de decomposição em fatores primos. Só lembrando que os números primos são numerais que possuem apenas 2 divisores, o 1 e o próprio numerário. Então, se o número for par, dividiremos apenas por 2. Se o numeral for ímpar, nós dividiremos pelos demais números primos, que são 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e assim por diante. Então, dividiremos apenas por números primos. Então, vamos lá, o 10, o 30 e o 20. Então, o 10, o 20 e o 30, todos eles são números pares. Se houver pelo menos um número par, eu vou começar dividindo por 2. Nesse caso, os 3 são pares. Então, eu começo dividindo por 2. 10 dividido para 2, isso aqui vai dar 5. 20 dividido para 2 vai dar 10. 30 dividido para 2 vai dar 15. Perceba, o 5 é ímpar, o 10 é par e o 15 é ímpar.
Como ainda temos o número 10, que é par, continuemos dividindo por 2. E o que eu faço com esses dois números ímpares, o 5 e o 15? Eu vou repetir. 10 dividido para 2 dá 5. O 15 é ímpar, não divide por 2, repete ele. Agora eu tenho que verificar. Ora, só tem números ímpares, não tem mais número par. Então, eu não posso mais dividir por 2. Agora eu vou tentar verificar se divide por 3. O 5 não divide por 3, mas o 15 divide, então eu continuo por 3. O 5 não divide por 3, repete. O 5 não divide por 3, repete. E o 15 por 3 vai dar 5. E o 5, como é primo, divide por ele mesmo. 5 dividido para 5 deu 1. Deu 1, cancela. Encerrou a conta para o 5 aqui. 5 dividido por 5 deu 1. Deu 1, cancela. 5 por 5 deu 1. Cancelou. Então, por que quando dá 1 nós cancelamos? Primeiro, porque não tem como dividir aqui por 1, porque o 1 não é primo. E a decomposição em fatores primos. Segundo, se nós dividíssemos por 1 aqui, daria 1. Aí continuaríamos dividindo por 1, daria 1 novamente. Ficaríamos fazendo essa divisão infinitamente. Então, deu 1, encerra. Aí nós vamos pegar esses numerais que aparecem aqui. O 2, o 3 e o 5. Como queremos fazer o produto, então nós vamos colocar todos os valores aqui. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Aí nós pegamos de 2 em 2. Então fica 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 5 dá 15. 4 vezes o 15 dá 60. Então 60 dias. Ou seja, a cada 60 dias coincidirá em que esses 3 ônibus de viagem eles venham partir juntos. Agora vamos analisar o exemplo de número 2. Exemplo de número 2 agora. Então, exemplo de número 1, nós utilizamos aqui o 3 ônibus de viagem. O exemplo de número 2, nós temos assim. Nós temos agora 3 carros. 3 carros percorrendo uma pista circular. O primeiro dá uma volta em 40 minutos. O segundo dá uma volta em 60 minutos. E o terceiro dá uma volta em 80 minutos. Sabendo-se que os 3 partiram juntos agora, ao mesmo tempo, daqui a quantos minutos coincidirá de os 3 partirem juntos novamente? Então, a situação é a mesma do exemplo 1. Então, nós vamos pegar aqui, 40, 60 e 80. Perceba que a palavra juntos, a palavra novamente, a palavra coincidirá, está relacionado a esse problema, que representa um MMC. Então, aqui estão as palavras que vão caracterizar ou representar um MMC. Nesse caso, todos os meus numerais são pares, eu vou começar dividindo por 2. Então, divide por 2, 40 dividido por 2 dá 20, 60 dividido para 2 dá 30, 80 dividido para 2 dá 40. Ainda tem número par, continua por 2. Aqui dá 10, aqui dá 15 e aqui dá 20. Ainda temos números pares, continua por 2. O 10 divide por 2 dá 5. O 15 é ímpar, não vai dividir por 2, abaixa ele. 20 dividido por 2 dá 10. O 5 é ímpar, o 15 é ímpar, mas o 10 é par. Ainda temos número par, continua por 2. Repete o 5, repete o 15. 10 dividido para 2 dá 5. O 5 é ímpar e é primo.
O 15 é ímpar, só que o 15 divide por 3. Então, repete o 5. 15 dividido por 3 dá 5. E repete aqui o 5. Como o 5 é primo, vai dividir por ele mesmo. 5 por 5 dá 1. Deu 1, encerra. 5 por 5, 1. Encerra. 5 por 5, 1. Encerra. Vou verificar quais são os numerais que aparecem aqui. Então, 2, 2, 2, 2. O 2 aparece 4 vezes. E o 3 uma vez e o 5 uma vez. Eu pego agora de 2 em 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. E 3 vezes 5 dá 15. 4 vezes 4 dá 16, vezes o 15. 16 vezes 15, isso dá 240. Então, a cada 240 minutos, ou 4 horas. Então, significa dizer que a cada 240 minutos, ou a cada 4 horas, esses 3 carros coincidem em partirem juntos. Agora nós veremos as palavras que caracterizam um MDC. Então, as palavras que caracterizam o MDC. Então, vamos verificar agora essas palavras. Então, a palavra aqui, máximo, máximo ou máxima. A palavra mesmo ou mesma. Certo? Então, observa, a palavra máximo ou máxima são palavras que vão caracterizar um MDC. A palavra mesmo ou mesma, formar grupos. Formar grupos. Formar grupos aqui é da ideia de divisão. Então, quando eu dou ideia de divisão, formando grupos, são palavras que vão caracterizar um MDC. Por exemplo, a palavra máximo, tamanho máximo, comprimento máximo, medida máxima, altura máxima, ou máximo. Mesmo ou mesma, mesma distância, mesma altura, mesmo comprimento, mesma largura. Então, a palavra mesmo ou mesma relacionada ao MDC. E formar grupos. A palavra formar grupos, a palavra dividir. Então, dá a ideia de MDC. Então, por exemplo de número 1 agora. Vou usar aqui, 3 encanadores. Um encanador possui 3 varas de cana. A primeira vara dele tem 80 centímetros. A segunda tem 120 centímetros. E a terceira tem 200 centímetros. E aí ele deseja cortá-las, a primeira, a segunda e a terceira vara, em um mesmo tamanho, mesmo tamanho. E que esse tamanho seja máximo. Então, mesmo o tamanho que cortar a vara de 80 centímetros, também vai cortar a vara de 120 e a vara de 200 centímetros. Então, em primeiro lugar, qual deve ser esse tamanho? Então, primeira resposta. Deseja-se saber o tamanho. Esse tamanho, no caso, é o MDC. Segunda resposta. Eu quero saber em quantos pedaços cada vara será cortada. Quantos pedaços? Quantos pedaços cada vara será cortada? Então, vamos lá.
Perceba que o MMC, nós calculamos os fatores juntos. O MMC e o MDC, nós podemos calcular de forma junta ou de forma separada. Eu calculei o MMC junto e vou fazer também o MDC junto também. Então, vamos pegar aqui 80, 120 e 200. Então, vamos dividir agora. Ó. Temos números pares, apenas números pares. Então, vamos dividir por 2. 80 dividido por 2 dá 40. 120 por 2 dá 60. 200 por 2 dá 100. Continua, número par. 40 por 2, 20. 60 por 2, 30. 100 por 2, 50. Continua número par. Divide por 2 dá 10. O 30 dá 15. E o 50 dá 25. Ainda temos o 10 que é par. Continua por 2 dá 5. O 15 repete. E o 25 repete. O 15 e o 25 estão repetindo porque eles não dividem por 2. Eles são números ímpares. Agora, eu tenho 5, 15 e 25. O 15 divide por 3, repete. Então, vamos dividir por 3. Repete-se o 5, que não divide por 3. Mas o 15 divide, que dá 5. E o 25 não divide por 3, repete ele. Agora, todos dividem por 5. 5 por 5 dá 1, cancela. 5 por 5 dá 1, cancela. E 25 por 5 dá 5. Como 5 é primo, divide por ele mesmo, dá 1. Agora vamos verificar um detalhe interessante em relação ao MDC. Então vamos lá. O MMC, nós pegamos todos esses valores e multiplicamos todo mundo para dar o resultado. O MDC não. O MDC nós vamos circular apenas os numerais que estão dividindo todo mundo. Por exemplo, esse 2. Se ele dividiu o 80, o 120 e o 200, ele faz parte do MDC. Se, porém, o 80 ele não dividiu apenas o 120 e o 200, então ele não faz parte do MDC. Então, nós vamos circular apenas o numeral que dividir todo mundo aqui. Então, por exemplo, 80 dividiu para 2, deu 40. 120 dividiu para 2, deu 60. 200 dividiu para 2, deu 100. Então, circula esse 2 aqui. Por quê? Porque ele dividiu todo mundo. Deixa eu pegar outro piloto aqui. Esse aqui que é mais forte. Vamos lá. Esse 40 dividiu por 2, deu 20. 60 dividiu por 2, deu 30. E o 100 dividiu por 2, que deu 50. Então, esse 2 também faz parte do MDC. Esse 20 dividiu por 2, deu 10. O 30 dividiu por 2, deu 15. E o 50 dividiu por 2, que deu 25. Então, esse 2 também faz parte do MDC. Agora, o 10 dividiu para 2, deu 5. Mas o 15 não dividiu para 2. Esse 15 que não dividiu para 2, ele não faz parte do MDC. Então, não circula aí. Vamos para o 3. O 5 não dividiu por 3. E o 25 também não dividiu por 3. Só foi o 15 que dividiu. Então, não circula aí. Agora, o 5 dividiu por 5 deu 1. O 5 dividiu por 5 deu 1. E o 25 dividiu por 5. Então, circula aí. E aqui, o 1 não dividiu por 5. Esse 1 não dividiu por 5. Apenas o 5 dividiu. Então, não circula ele. Ou seja, circulamos apenas os numerais que dividiu todo mundo. Nesse caso aqui, foi o 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 5. Pegando de 2 em 2, 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes 5 dá 10. 4 vezes 10, isso dá 40. Ou seja, 40 é o pedaço que será cortado cada um desses pedaços de vara de cana. Agora eu quero saber quantos pedaços serão cortados em cada vara. Então, por exemplo, eu pego a medida da vara e divido pelo MDC que eu encontrei. Então, se o pedaço vai ser cortado em 40, então vai ficar 80 dividido para 40, que dá 2 pedaços.
Aí eu pego 120. 120 divido também por 40. 120 para 40 dá 3 pedaços. Aí eu pego 200 e divido por 40, que vai dar 5 pedaços. Então, somando aqui no total, 2 mais 3, 5 mais 5, vai dar no total 10 pedaços. Então, a primeira resposta, meu MDC, 40. Enquanto os pedaços serão cortados todas as varas em 10 pedaços. Exemplo de número 2. O exemplo de número 2 nós temos assim. O Jorge, ele possui 100 moedas de 10 centavos. Ele possui 150 moedas de 50 centavos. E ele possui 300 moedas de R$1. E o que ele quer fazer? Ele quer formar grupos com todas essas moedas. Ele vai pegar as moedas de R$1, as moedas de 50 centavos, as moedas de 10 centavos e vai formar grupos com elas. Sendo que fique a mesma quantidade. Então, formar grupos dá a ideia de MDC. Cada grupo terá a mesma quantidade e que essa quantidade seja máxima. Eu tenho a palavra máxima, a palavra mesma, a palavra formar grupos. Então, primeira pergunta também. Primeira pergunta. Primeira pergunta, eu vou colocar assim, primeira resposta, né? Porque teremos duas perguntas e duas respostas. Primeira resposta. Quantos grupos serão formados? Grupos formados. Segunda resposta que eu quero. Quantas moedas em cada grupo? Em cada grupo. Ok? Então o processo vai ser o mesmo. Eu vou pegar aqui o 100. O 100. O 150 e o 300. Os três são pares, então eu começo dividindo por 2. 100 dividido para 2, 50. 150 para 2, 75. 300 por 2, 150. Ainda temos dois números pares, continua por 2, dá 25. Aqui repete, porque não divide por 2, é ímpar. E o 150 para 2, 75. Agora só tem números ímpares, só que o 75 divide por 3. Então repete o 25 que não dividir por 3. 75 por 3 dá 25. E o 75 por 3 dá 25. E o 25 vai dividir por 5, que vai dar 5. 25 por 5 dá 5. 25 por 5 dá 5. E como o 5 é primo, divide por ele mesmo. Dá 1, cancela. Dá 1, cancela. E dá 1 aqui, cancela. Agora nós vamos verificar os numerais que dividiu todo mundo. Por exemplo, 100 dividiu para 2, deu 50. 150 dividiu por 2, deu 75. E 300 por 2, deu 150. Então, circula esse 2, porque ele dividiu todo mundo. Agora, 50 dividiu por 2, deu 25, mas o 75 não dividiu. Então, já temos um numeral que não dividiu, então não precisa nem verificar o outro. Então, isso aqui já não faz parte do MDC, porque ele não dividiu o 75, tem que dividir todo mundo. Esse 3, ele não dividiu 25. Então, ele não faz parte, porque faltou um numeral aqui que ele não dividiu.
Agora esse 5, o 25 dividiu por ele, o 25 dividiu e o outro 25 também, então circula ele. E esse 5 dividiu por 5, o 5 dividiu por 5 e o 5 dividiu por 5, circula ele também. Então, os únicos numerais que dividiu todos é o 2, o 5 e o 5. Então, vamos fazer essa multiplicação. 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 5, isso aqui vai dar 50. Logo, 50 aqui é o meu MDC. E esse MDC é o quê? A quantidade de grupos formados. Então, são os grupos. Então, quantos grupos serão formados? 50. Quantas moedas haverá em cada grupo? Aí eu pego as 100 moedas de 10 centavos e vou dividir por 50. Dá 2 moedas de 10 centavos. Eu pego as moedas de 50 centavos, que são 150, e vou dividir por 50. Dá 3 moedas de 50 centavos. E eu pego as 300 moedas de R$1 e divido por 50, vai dar 6 moedas de R$1. Então, juntando tudo, eu terei 2 moedas de 10 centavos, 3 moedas de 50 centavos e 6 moedas de R$1. Somando tudo, 2 mais 3 dá 5. 5 mais 6, 11 moedas no total. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like, o seu comentário, deixe a sua dúvida. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau.